Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos à nossa videoaula de número 12 e nessa aula a gente vai ver como desabilitar o monitoramento dos módulos de I/O da minha aplicação. Então, quando a gente está falando de módulos de I/O, a gente pode ter ali módulos de I/O no mesmo rack que o meu CLP. Então, ali se a gente tiver um CLP da família X20, por exemplo, né, a gente já viu em aulas anteriores que a gente consegue expandir lateralmente esses módulos pelo protocolo X2X. Ou também eu posso ter módulo de I/O ali nas minhas remotas, né? As remotas podem ser, geralmente, se a gente está falando que a gente está ligando BIR com BIR, geralmente a gente vai usar a remota PowerLink, beleza? Ou pode ser também remota X2X e por aí vai. Então vai depender realmente da sua aplicação. Na verdade, o X2X seria uma extensão do protocolo e do bus, né? Não seria exatamente uma remota. Tranquilo? Mas a gente vai ver qual que é o impacto que eu quero ter na minha aplicação, por exemplo, se algum módulo de I/O falhar. Às vezes algum módulo de I/O está ligado ali no sensor que é crítico e tudo mais. A gente precisa entender e saber como habilitar ou desabilitar essas funcionalidades de monitoramento. O que causa, por exemplo, eu tenho um módulo de I/O, perdi a comunicação com o módulo de I/O devido a alguma falha elétrica, alguma vibração que aconteceu e a CPU perde a comunicação. Qual o comportamento esperado para a falha desse módulo? Então a gente vai ver como que a gente configura isso, como que a gente habilita ou desabilita e como que a gente consegue ver o diagnóstico disso aí. É muito importante isso daí, porque muitas das vezes problemas que vai acontecer lá no chão de fábrica é algum módulo de I/O que está com falha. E aí descobrir isso daí da maneira mais simples e rápida é bem interessante aí para facilitar tempos de parada e tudo mais. É bem interessante isso aí. Então a gente já vai direto para o Automation Studio, a gente vai ver como é que faz para habilitar ou desabilitar isso daí e ver o comportamento ali do diagnóstico, beleza? Então vamos lá para o Automation Studio ver como é que essas configurações são feitas. Bom, pessoal, então aqui agora no Automation Studio, eu também estou conectado aqui com o meu controlador, vocês podem ver aqui na parte inferior, eu estou com a minha 1584, que é a mesma que a gente está usando em todo o curso aí. Eu estou conectado com ela aqui fisicamente via Ethernet, eu tenho dois módulos de I/O aqui, né? Quais módulos de I/O são? É um X20 DI6371 e um X20 DO9322, beleza? São módulos de I/O aqui, um é com 4 entradas digitais e outro 12 saídas digitais ali de meio ampere cada, né, do tipo source. A entrada digital do tipo sync, beleza? Bom, e como que eu vejo, por exemplo, qual módulo de I/O está com esse monitoramento habilitado, né? O que é esse monitoramento habilitado, pessoal? O monitoramento habilitado, pessoal, significa que quando o meu CLP perder a comunicação com o meu módulo de I/O, o CLP vai entrar em que a gente chama de service. É um dos motivos que pode levar o CLP a service. A gente já viu outros motivos que pode acontecer isso, como por exemplo o estouro do tempo de ciclo, que a gente mostrou em outras aulas, mas também perder a comunicação com um dos módulos de I/O também pode causar isso daí. Mas para que cause isso, o monitoramento do módulo de I/O tem que estar habilitado. Então, por exemplo, aqui minha CPU está em run, eu tenho meu módulo de I/O. Eu vou tirar aqui a conexão do TB12, que é esse cara aqui na frente, certo? E aqui em cima eu tenho a travinha aqui, que me permite remover o meu módulo de I/O, certo? Então eu vou remover aqui e ele vai perder a comunicação com o controlador rapidamente. Ó, já deu para ver que perdeu. Meu CLP está reiniciando. Deixa eu remover esse outro terminal aqui. Fica mais fácil para a gente verificar também. Então, tirei aqui os dois terminais, removi esse módulo de I/O. Meu CLP agora está reiniciando. E a gente vai ver qual vai ser o estado que o CLP vai reiniciar nesse caso aqui, né? Vamos esperar ele reiniciar. Então, meu CLP reiniciou, dá para ver pelo status do LED aqui. Não voltou a conexão ainda. Agora voltou e a gente vê que o CLP está em service, certo? E lembrando que como é que a gente faz para ver o log do controlador, a gente pode simplesmente apertar Ctrl L aqui quando estiver conectado com o meu CLP. Certo? Então ele está puxando o log do controlador e aqui a gente vê, ó, de cara que o meu módulo de I/O foi. Eu vou filtrar aqui pelos erros, ó. Vou filtrar pelos erros. Ó, aqui está o mais novo, está sendo esses aqui mais velhos, certo? Então aqui eu tenho minha última entrada. Se a gente der uma olhada aqui, ó, 2023, 1, 16, 22 e 48, certo? Essa data aqui está errada, não é a data do meu
computador agora, dá para ver aqui que é 21h30, né? Então dá para ver que tá errado esse horário aí. Então a gente pode vir aqui em online, info, certo? Aqui a gente tem date and time. Então eu vou pegar a hora do meu computador, ó, get, e vou dar um set aqui no meu controlador, ó. Tá vendo? Agora atualizou certinho, 6 de março de 2023, o horário aqui, real. Beleza? Então dá pra ver que eu removi o módulo aqui, o X20DO9322, ó, ele entrou com esse erro aqui, ó. IF6, seria que é IFX2X, né? Se eu arrastar um pouquinho aqui pro lado, IF6, ponto ST2, o ST2 seria esse cara aqui. DO9322 plugged none, ou seja, módulo que foi configurado não foi encontrado, entendeu? Então ele vai dar esse erro aí toda vez que eu tenho o módulo de I/O configurado com o diagnóstico habilitado e eu perder a comunicação com esse módulo de I/O. Como que eu desabilito esse monitoramento, né? Eu venho aqui na configuração do módulo de I/O, botão direito, configuration, e venho aqui e dou um módulo supervised, é essa configuração aqui, ó. Service mode if there is no hardware module, ou seja, se ele está configurado e não está fisicamente lá, o CLP vai entrar em service. Então eu vou colocar isso aqui para off, vou salvar e vou transferir isso daqui. Beleza? Observe que meu CLP vai estar em service aqui, ó. Eu vou transferir a alteração e mesmo assim ele vai voltar em service, porque a gente já viu em outras videoaulas que para o meu CLP sair do service eu tenho que dar um warm restart nele, ou seja, que é ligar e desligar o meu CLP. Então a gente vai ver que mesmo aqui, depois de compilar, a gente vai transferir isso aqui, o CLP vai voltar em service, porque a gente tem que dar um warm restart. A gente já vai ver isso aí. Então eu vou dar um transfer aqui. Sempre que a alteração de hardware não tem jeito, o CLP vai reiniciar. A gente já mencionou isso aí já em aulas anteriores. Se for alteração de programa, alguma coisa variável, mudei nome de variável, mudei alguma coisa na minha lógica, tudo que é programa assim não vai alterar, mas eu mudei configuração, tempo de ciclo, mudei configuração de hardware, mudei essas coisas relacionadas, não tem jeito, o CLP reinicia. Infelizmente a gente tem esse comportamento aí. Beleza? Então tá terminando de transferir, a gente pode ver aqui o status LED. O CLP voltou, mas voltou em service. A gente tem aqui agora que dar um warm restart no meu controlador. Beleza? Então aqui esse símbolo, essa exclamação rosa, vermelha, dá para ver que ela mostra que esse parâmetro foi alterado, entendeu? Em relação ao default. O default é habilitado, a gente vê aqui e alterou para desabilitado, certo? Agora o meu CLP está reiniciando aqui. É para ele voltar em run. Voltou em run, tranquilo. Beleza? Então, se eu vim aqui agora, de novo, no meu CLP. Vou pegar o meu CLP aqui. Deixa eu compartilhar aqui. E vou remover de novo esse módulo de I/O aqui, para a gente ver. Vou pegar aqui, ó. Eu vou puxar ele. Removi ele. O que aconteceu? Aconteceu nada com o meu controlador. O módulo de I/O está aqui comigo. Não aconteceu nada porque eu desabilitei o meu monitoramento. E se eu for lá no logger agora, vamos entrar no logger agora, Ctrl L, para ele puxar o logger para a gente. Dá para ver que ele não mostrou nenhuma entrada aqui agora. Ó, a gente atualizou a data, ó, tá vendo? A data aqui é 2023-01-6, então tá tudo certo, 6 de março de 2023. Não tem nenhuma entrada aqui no meu logger agora mostrando que o módulo foi removido. Então a gente tem que ter noção dessa situação. Quando eu removi meu módulo, não vai mostrar no log. Eu removi o módulo, não. Eu desabilitei o diagnóstico, removi o módulo e ele não mostrou no logger. Então isso é importante lembrar também. Quando você desabilita o monitoramento, não vai aparecer nada no logger. Ah, mas como é que eu vejo então que o módulo não está funcionando? Ah, você vai ter a variável aqui no I/O Map, ó, o módulo OK. Tá vendo? A variável, se a gente entrar aqui no monitoramento, ela está falsa, porque o módulo não está aqui, não está conectado com o meu CLP. Eu vou voltar o módulo de I/O aqui, a gente vai ver que essa variável vai voltar para true, por exemplo. Liguei o meu módulo de I/O, voltou para true a variável, tá vendo? Então os meus módulos de I/O é o que a gente chama de hot plugged, né? Eu posso tirar eles, o famoso troca quente, né? Que o pessoal gosta bastante de usar aí no linguajar da automação aí.
O módulo permite fazer essas trocas a quente aí dos meus módulos. Então, por exemplo, eu facilmente posso linkar uma variável booleana com essa variável aqui no meu I/O Map e gerar um alarme ali na minha HM quando acontece uma falha no módulo, por exemplo, né? Isso é bem interessante aí de fazer. Se eu vim aqui agora, esse meu módulo aqui, o DI 6371, ele está com o monitoramento habilitado. Então, se eu vim aqui remover esse módulo, ele vai entrar em service de novo no meu controlador. Não tem jeito. Mas eu vou desabilitar aqui de novo esse monitoramento e vou transferir aqui para o meu controlador. Então, vai compilar isso daqui. Dessa vez, ó, o CLP não entrou em service, mesmo eu removendo o módulo por completo. Então, isso são características. O que é bom, o que é ruim vai depender da aplicação, por exemplo. Às vezes é um módulo que está ligado ali num sensor crítico e tudo mais. Se for um sensor crítico também, geralmente a gente parte para uma solução usando o módulo safety também, né? Dependendo do que for. Ou usa uma redundância, alguma coisa assim, né? A gente não seria assim, do ponto de vista técnico de engenharia, ligar algum sensor que é crítico em apenas um canal de um módulo de I/O comum, que não seja safety, algo sem redundância, assim. Então isso precisa ser muito bem analisado, né? E também várias coisas podem ser resolvidas no software. Parou tal módulo, eu vou gerar uma lógica ali de parada de máquina, entendeu? Alguma coisa assim também. Então tem que tomar as precauções para a gente poder antecipar aí, não antecipar, mas poder tomar as decisões certas do ponto de vista de aplicação quando acontecer uma falha num software, no módulo de I/O desse, por exemplo. Então aqui agora, por exemplo, eu vou remover os dois módulos de I/O e a gente vai ver que simplesmente nada vai acontecer. Bom, então eu removi o primeiro módulo aqui e vou remover agora o segundo módulo de I/O. Removi, os dois módulos de I/O aqui estão comigo e simplesmente não aconteceu nada ali com o meu controlador. O controlador continua rodando, a gente pode ver que o controlador está em run ainda. Então isso é normal também, fazer esse tipo de troca aí. Se eu entrar aqui no I/O Map do 6371, der uma olhada aqui, dá para ver que está em falso ainda, tá vendo? Qual outro local, por exemplo, pessoal, a gente pode monitorar toda a estrutura de hardware do meu controlador? A gente pode ir lá pelo SDM, que é o System Diagnostic Manager. Eu vou fazer uma videoaula dedicada a ele, mas ele também é um local bem interessante para a gente olhar. Então a gente pode vir aqui em Tools, System Diagnostic Manager, que é aquele web server que roda no controlador. A gente consegue ver isso aí também. Tá vendo? Tá com falha de hardware aqui. A gente pode clicar aqui e direto dá para ver, ó, tem minha CPU, tem a F1, que é a interface RS232, e F2 que é a Ethernet, F3 é PowerLink e F6 é X2X, e está mostrando aqui, ó, 2X em cima dos módulos de I/O, ou seja, eles não estão conectados. Quando você clica em cima deles aqui, ó, você pode ver aqui até clicar em I/O Info, tá vendo? Ele vai te mostrar o mapa de I/O, ó, tá vendo? Os estados de cada uma dessas entradas aqui do meu módulo. O estado de cada uma dessas entradas aqui do meu módulo. Eu consigo forçar alguma coisa aqui? Não. Aqui, lembrando que essa é uma tela somente de diagnóstico, pessoal. Não consigo atuar nada aqui no meu controlador. Então eu vou voltar ao módulo de I/O aqui, um dos módulos de I/O. E a gente vai ver aqui em paralelo, por exemplo, ó, que a gente vai essas variáveis que estão aqui, ela vai mudar, por exemplo, né? A gente vai ver, vai atualizar isso aqui. Voltei o meu módulo de I/O. Beleza. Ó, ele já atualiza aqui automaticamente, ó, New Hardware Data Available. Então a gente aperta o botão aqui para dar um refresh na página. E ele já mostra aqui que agora esse módulo tá tudo ok com ele, por exemplo, certo? Então as variáveis que antes estavam zeradas, a gente já consegue ver aqui serial number, a versão de firmware, versão de hardware, módulo ID e assim por diante. Aqui é o estado de cada uma das entradas digitais, por exemplo. Então se eu quiser ver se alguma entrada está verdadeira ou falsa, preciso do Automation Studio, baixar o software do controlador. Não, pelo System Diagnostic Manager a gente consegue ver isso aí também. Beleza? A mesma coisa acontece se eu voltar ao outro módulo aqui. Beleza? Voltei ao meu segundo módulo de I/O. Ele vai aparecer que os dados foram atualizados. Eu dou um refresh.
e aí a gente consegue ver que agora está tudo verdinho, tá vendo? Então isso é bem importante. Às vezes, se você tiver o SDM, você já entra aqui nesse site direto, nesse web server que roda no controlador, você já consegue ver pela árvore de hardware aqui qual o modo de I/O está com problema, entendeu? Então aqui, ó, SDM, agora vocês podem ver que esse pentágono aqui, né? Agora está tudo certo, está verde, então está tudo certo. Não tem mais problema. Então esse, pessoal, é o funcionamento, é a diferença do módulo de I/O tá habilitado ou não está habilitado. Se tiver habilitado, perdeu comunicação, o CLP vai entrar em service, vai parar a aplicação. Não tem jeito. Se tiver desabilitado, você vai ter que verificar ali, por exemplo, linkar uma variável com a entrada aqui módulo OK para poder gerar uma falha ali quando esse módulo de I/O não estiver conectado, ou simplesmente ter acesso aqui ao SDM, né, para poder ver aí qual módulo de I/O está com problema. Beleza? Então tem vantagem e desvantagem em cada um desses, mas vai depender da aplicação de cada um. Eu posso ter módulos habilitados e módulos habilitados? Sim. Cada um é customizado, você pode setar um para habilitado, outro para não habilitado. Beleza? Então essa foi a videoaula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que a gente responde. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.